Meus irmãos, minhas irmãs, seja bem-vindo a mais um estudo do livro Confiando em Deus. Hoje estamos com pastores, líderes do estado de São Paulo, contemplando um assunto que tem para nós muito aplicação. Deus reinando entre as nações. Estamos agora pensando sobre o 5º capítulo do livro Confiando em Deus. E nós queremos até encorajar você, esteja acompanhando hoje à tarde, assistindo essa gravação, o próprio guia de estudo, que vai acompanhar as conversas sendo discutidas. Mas o assunto que estamos até tratando hoje à tarde é um assunto que vai impactar cada um de nós como pessoas cristãs e como pessoas que são cidadãos deste país ou qualquer outro país. Quem sabe, contemplando a história da fé cristã, depois da Bíblia, um dos livros mais importantes que foram escritos durante 2000 anos da história foi um livro pela pessoa que tem o nome São Agostinho. O livro que ele escreveu foi chamado A Cidade de Deus. A Cidade de Deus. Naquele livro, São Agostinho tocou até um ponto que até hoje continua a ser extremamente relevante. Cada pessoa é uma cidadão de duas cidades, ou cada cristão é uma cidadão de duas cidades. Somos cidadãos da cidade do homem, o país onde nós nascemos, a região onde nós nascemos. Então, nós temos esta ligação com o local onde nós nós nascemos e fomos criados. Então, isso é uma cidadania. Mas outra cidadania é que nós somos cidadãos da cidade de Deus. O que nós vamos estudar hoje à tarde é como estas duas cidadanias podem se interagir e combinar, porque como membros da cidadania, nossa lealdade principal está com a cidade de Deus. Mas como cidadãos deste país ou outros países, também temos uma obrigação espiritual de ser os melhores cidadãos possíveis na cultura onde Deus tem nos colocado. Isso será o tema para nós hoje à tarde. Queria até encorajar vocês que estão com até jovens ou adolescentes em casa. Este estudo aqui seria de suma importância para até um jovem, adolescente, pensar sobre sua responsabilidade como cidadão e cristão aqui no Brasil, hoje em dia. Para nos guiar neste estudo, nós temos a honra de ter o pastor Marcelo, que vai até facilitar essa conversa entre amigos hoje à tarde. E daqui a alguns momentos eu vou passar a palavra para ele, pedindo para ele se apresentar. E depois disso, até apresentar as pessoas que estão participando, os amigos participando desta conversa hoje à tarde. Pastor Marcelo, seja bem-vindo. Neste momento, tu tens a palavra para facilitar nosso estudo deste assunto tão importante para nós. Deus reinando sobre as nações. Boa tarde, pastor Mark Johnson. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Marcelo, eu sou pastor missionário da Junta de Missões Nacionais, juntamente com a minha esposa Jaqueline, nosso filho Samuel Boaz. Estamos aqui na cidade de Diadema, São Paulo, no trabalho de plantação de igrejas, não só aqui na cidade de Diadema, mas também expandindo para a área aqui do nosso ABC. Temos o privilégio de estar conosco hoje nessa sala, ainda o pastor Mark Johnson, pastor Marcelo Rosa, nosso amigo, companheiro também da Junta de Missões Nacionais, lá da cidade de Cajobi, o futuro já quase pastor Egnomar, também nosso companheiro missionário, aqui na zona sul de São Paulo, no bairro do Jabaquara, pastor Francimário,
também conosco, somando e fazendo da nossa sala uma sala muito abençoada, em que nós podemos aprender uns com os outros. E o nosso irmão amado e abençoado também, irmão Ananias, fechando aí essa equipe aí, nota 10. E nós temos hoje o privilégio, a oportunidade de aprendermos sobre o tema da nossa aula. Deus governa sobre as nações. E a ideia central desse estudo é que Deus está no controle de todas as nações, moldando e dirigindo eventos e decisões para cumprir seus propósitos. À medida que nós traçamos a soberania de Deus através da Bíblia, uma das referências mais frequentes é a respeito da sua soberania sobre as nações e os governos. Deus é Senhor sobre toda a história humana. Deus é Senhor e está no controle de toda a história humana. Ele está trabalhando em todos os detalhes dessa história. Como Paulo disse em Efésios 1:11, em conformidade com o propósito da sua vontade. Ou seja, Deus faz com que todos os eventos da história, todas as decisões de governantes, reis e parlamentos, e todas as ações de seus governos, exércitos, sirvam à sua vontade. Ou seja, Deus ele está a todo tempo no controle, na direção de todas as coisas, da história, dos governos, dos governantes. Não há nada que aconteça em toda a história, em todo o tempo, que Deus não tenha exercido a sua soberania. E eu queria iniciar esse nosso estudo citando aqui alguns textos para que a gente possa, na leitura desse texto, entender qual foi a atuação humana, a soberania de Deus e qual foi e como que a palavra de Deus, a profecia do Senhor, se cumpriu através da ação dos governantes. Eu queria convidar agora o pastor Marcelinho para que na nossa primeira pergunta, que é examinando a confiança, queria que você abrisse e lesse dois textos, pastor Marcelo. Mateus, capítulo 2, versículo 13 e 16. A promessa está em Oséias 11:1. E que também você lesse Mateus 2, 17 e 18. E a promessa está em Jeremias 31:15. Então, eu queria que você identificasse nesses dois textos o nome do governador, do governante, a ação oficial que foi estabelecida e o cumprimento da profecia. Pastor Marcelo. Muito boa tarde a todos. Então, vamos lá. O texto de Mateus 2, versículo 13 a 16, diz assim, o texto. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José e disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise vocês, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E levantando-se, José tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isto aconteceu para cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta do Egito. Chamei o meu filho. E vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, e de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então, aqui, o nome do governador era Herodes, né?
Aí, o outro texto é Oséias, né? Isso, Oséias 11:1. Oséias 11:1. Diz assim: Quanto Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. E aí a profecia cumprida aí, né? É que nasceu o nosso rei, né? O nosso Deus, o Filho prometido, que é Jesus Cristo, né? O outro texto de Mateus 2:17 e 18. Da mesma forma, o texto da promessa está em Jeremias 31:15. Da mesma forma, o nome do governador, a ação oficial e a promessa que foi cumprida. Continuo, Marcelo? Oi? Eu mesmo continuo? Isso, você pode fazer também na segunda pergunta. Mateus 2:17 a 18. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando do seu filho, inconsolável porque ele já não existia. Ou existem, né? Aqui o profeta, o governador ainda era Herodes, né? Nesse texto aqui. E a ação foi que o filho, né, veio a falecer, né? Já não existia mais, né? Aí vai em Jeremias 31. 31:15. Jeremias 31, versículo 15. Assim diz o Senhor: ouvi um clamor em Ramã, pronto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seu filho, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Então, é a profecia sendo cumprida, né, pelo profeta Jeremias, né? Amém. Obrigado, pastor Marcelo, pela sua participação. Queria agora fazer a pergunta para o irmão Ananias. A pergunta seguinte, e o texto é Mateus 2, 21 a 23. E o texto está em Isaías 9, capítulo 1. Irmão Ananias, por favor, que só possa falar qual é o nome do governador, a ação oficial e a promessa cumprida presente nesses dois textos aí. Mateus 2, 21. De 21 a 23, e Isaías 9, 1. Vamos abrir aqui. Então, vamos lá em Mateus 2, 21 ao 23, é isso? 22? 21 ao 23. Mateus 2, 21. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes,
teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Aqui o governador é Arquelau, né? Sim. E Isaías 9, 21. 9, versículo 1. Perdão, 9, versículo 1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Pastor Marcelo, em Isaías, você estava querendo saber o quê? Nesses dois textos, qual é o nome do governador? Você já falou, Arquelau. Sim. Qual é a promessa e em que momento ela foi cumprida? Perdão, qual era a profecia e em que momento ela foi cumprida? Bom, a promessa era que iria nascer o Messias, né? E teve que retornar, né? No caso de Isaías, já estavam dizendo que num futuro haveria de nascer o rei, né, dos judeus. Essa seria a promessa. Alguma coisa mais? Sim. Aí em Mateus 21, 23, houve o cumprimento da promessa, né? José e Maria estavam lá no Egito, devido à presença, né, de Arquelau, a ameaça, né, que poderia haver, saíram de lá e foram para onde? Para a Galileia, para a região da Galileia. E isso para cumprir a promessa de Isaías. Sim, muito bem. Pastor Francimário, o mesmo teor das perguntas anteriores, só que agora referente ao texto de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, e a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O nome do governador, a ação oficial e a profecia que foi cumprida. Ok, vamos lá. Fazendo aqui a leitura, Lucas 2, do 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém da Judéia, terra natal de Davi. Então nós temos aqui, de uma forma muito clara, né, o imperador Augusto, tá? Esse foi, no versículo 2, o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador. Então nós temos o nome do imperador no versículo 1, que é Augusto, e no versículo 2 nós temos o nome do governador, que foi Quirino. Né? E voltando um pouquinho aí para Miqueias, né? Nós vamos fazer agora a leitura de Miqueias, capítulo de número 5, não é isso? Então vamos fazer a leitura aqui de Miqueias. Capítulo 5, versículo de número 2. Então vamos lá. Vamos à leitura. Deixa eu ver aqui, irmãos. Vamos ver. Diz assim a palavra de Deus. Mobilizem-se, reúnam suas tropas. Miqueias 5, 2. Ok. Versículo 2. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você
em meu favor. Então, claro que essa é uma profecia falando aí da vinda, do nascimento de Jesus, como de fato se concretizou, né, na pessoa de Jesus de Nazaré. Amém, perfeito. Então, governador Quirino, a ação oficial foi o próprio recenseamento, né, que obrigou ao casal, José e Maria, a irem para cumprir, né, a convocação desse recenseamento, e a profecia de Miqueias 5:2 se cumpriu, né, nesse evento. Missionário, futuro pastor Guinomar, da mesma forma, queria que você lesse Atos 4, 27 e 28, e também Isaías 53, do versículo 3 até o 6, e nos dissesse aí o nome do governador, ação oficial e profecia cumprida. Tranquilo? Sim. Ok, obrigado. Atos 4, 27 e 28. Ok? Diz assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo, Jesus, que ungiste, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então, aqui nós temos os líderes que são os governantes, são Herodes e Pôncio Pilatos, né? Nós temos a ação, agora eles estão conspirando contra Jesus para matá-lo. Isaías 53, Do 3 ao 6. 3 ao 6 diz o seguinte: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Então, nós vemos aí a ação, que oficial era a conspiração para matar Jesus, só que a profecia cumprida foi a morte de Jesus na cruz do Calvário, a ressurreição de Jesus, né, que era um propósito de Deus. Algo mais? Amém. Obrigado, Egnomar, pela sua participação. Agora, na pergunta número 2 do nosso roteiro, quais são as verdades ensinadas sobre governos e governantes nos seguintes versos? Eu queria pedir também ao pastor Marcelo Rosa que respondesse os dois textos de Provérbios 16, versículo 9 e 33, e Provérbios 21, 31. Né? Quais são as verdades ensinadas sobre os governos e governantes nesses dois textos? Pastor Marcelo. Provérbios, capítulo 16, versículo 9 e 33, e depois Provérbios 21, versículo 31. Provérbios 16, capítulo 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, né? Dirige os passos. E o 33. Para fazer
Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Então, quais as verdades ensinadas sobre os governos e governantes nos segundos versos, né? Nesses dois textos, né? É que todas as decisões procedem do Senhor. Né? Vem do Senhor. E o Provérbios, capítulo 21, 31. versículo 31, diz assim: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Né? Nós sabemos que toda a vitória, todas as ações, todas as decisões vêm do Senhor. É Ele que concede a nós as vitórias para conosco. Então, Deus não tira de nós a nossa capacidade de agir, de pensar, de planejar, porém, Ele soberanamente Ele está controlando, Ele dá a palavra final, Ele que determina a vitória ou não. É isso? Obrigado, pastor Marcelo. Queria agora... O pastor Marcelo. Sim, pode falar. Eu posso, porque eu estou usando esse mesmo material em um grupo que eu comecei a formar. E eu gostaria de tirar a dúvida aqui na minha resposta, para ver se está correta da forma como eu coloquei. Pode falar. Coloquei assim: o homem planeja, mas termina fazendo aquilo que está no coração de Deus. Baseado no Provérbio 21, 31, o homem pode preparar-se como quiser, mas é Deus que o faz vencedor. Deus ele age soberanamente não só quando as coisas dão certas, quando as coisas dão erradas também. Deus ele é soberano independente das circunstâncias. Então, não é só quando as coisas acontecem do jeito que a gente quer que Deus esteve ali atuando. Ele pode atuar também permitindo que as coisas não dê certo, as coisas deem erradas, mas ele não deixa de agir soberanamente e ter o controle sobre todas as coisas, inclusive da nossa história e da história da humanidade como um todo. Ok, obrigado. Se eu respondi corretamente, ótimo. Até o pastor Marcelo, se puder até complementar, eu queria até expressar alegria com esta pergunta, porque demonstra que os amigos estão contemplando as riquezas da palavra de Deus. Então, irmão Ignomar, quem sabe até a melhor, eu vou deixar até pastor Marcelinho contemplar o que eu vou falar alguma coisa, depois disso eu queria ouvir, pensando sobre a colocação do irmão Ignomar, deixe-me falar o que eu aprendi de ti, depois disso pode fazer até mais um comentário se você quiser. Há algumas semanas atrás, o pastor Marcelinho estava falando sobre o momento antes do início do seu serviço como polícia militar. Ele estava ali fazendo o quê? Em oração. O militar, quando entrar para fazer o seu serviço, ele vai se preparar. Ele vai ficar ali, tudo em ordem, pronto para enfrentar qualquer exigência. Então, não há falta de preparação. O que está dito ali, Provérbios 21, 31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha. A Bíblia não está dizendo que não faça preparações de forma nenhuma. Ao contrário, faça toda a preparação possível. Mas o homem sabe, o militar igual do pastor Marcelinho, sabe? Sempre depois de fazer a melhor preparação possível, humanamente falando, tem aquele aspecto se não tiver a bênção do Senhor. Toda preparação humana está em vão. É isso que eu estou te ouvindo, irmão Guinomar. É isso que eu aprendi, só contemplando a palavra, a reflexão do pastor
Marcelinho no passado. E, então, antes de passar e continuar, eu queria ouvir até um pouquinho mais de reflexão, pastor Marcelinho, se eu entendi o seu pensamento corretamente, que o irmão Guinomar ouviu corretamente, e se isso não seja uma aplicação dentro da realidade de Provérbios 21, que você vivia em sua vida profissional. Realmente, pastor Marcos, é isso aí mesmo. Na minha vivência lá dentro do quartel, antes de sair a viatura, então nós prepara o armamento para ver se não falha alguma coisa, a viatura, ver a questão de segurança, que é o colete, isso, aquilo, outro. Faz igual que o cavalo é preparado para a batalha. Então, você realmente vai estar equipado para a batalha. Mas a vitória vem do Senhor, né? Uns confiam em máquinas e outros confiam em Deus. E eu via lá o pessoal, antes de sair a viatura, ia lá, fazia exercício físico, arrumava todo o equipamento, que é obrigatório, tem o primeiro escalão da viatura para ver se está tudo funcionando, tem o primeiro escalão do armamento para ver se está tudo funcionando, né? Antes de sair. Mas a vitória vem no Senhor. Quando uns iam buscar em algumas coisas, eu pegava o meu tempo, ia ter o meu tempo só com Deus, pedindo a Deus a sua proteção, a sua soberania sobre a minha vida, né? Então, esse versículo aqui é muito, muito interessante mesmo. Que na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem que estar preparado. Mas a vitória vem do Senhor, em todos os aspectos, né? Os aspectos físicos, os aspectos materiais, mas no grande aspecto espiritual, a vitória vai vir das mãos do Senhor. Amém. Obrigado, pastor Mark, obrigado, pastor Marcelinho, pela resposta, obrigado, Guinomar, pela pergunta. Irmão Ananias, quer falar alguma coisa? Um cumprimento o que o pastor Marcelo estava falando, um pouco atrás, o quanto Deus age nos nãos da nossa vida, né? Que é aquilo que o irmão estava falando no início aí. Porque esperamos tanto sim de algo, mas o não é que realmente tem nos ensinado, tem dado realmente o alicerce para a nossa caminhada, né? Então, só esse pequeno comentário. O preparar é humano, mas a vitória é divina. Amém. Continuando, quero fazer agora a pergunta para o irmão Ananias sobre as verdades ensinadas pelos governos e governantes, só que agora em dois textos, de Isaías 40, do versículo 22 a 24, e Daniel 4, versículo 17. Queria que o irmão lesse os dois textos e falasse quais verdades que você identifica nesses textos com relação à ação dos governantes. Vou pedir só para o pastor me repetir o texto de Isaías. Isaías 40, versículo 22 ao 24. E Daniel 4, 17. Deixar aberto. Daniel 4, 17. Vamos lá. Isaías 40, 22 e 24. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham,
Um redemoinho os leva como palha. Bom, a ordem vem do Senhor. Em Isaías fica muito claro a forma da soberania de Deus, aonde tudo está sob o domínio de Deus. E nós achando que nós temos soberania de alguma coisa. Eu vejo em Isaías 40 que a soberania de Deus é algo, para nós cristãos, tem que ser apalpável. É como nós sentimos o hálito de Deus. É estar tão próximo, a partir do momento que estamos próximos, entendemos claramente a soberania de Deus sobre nossas vidas. E Daniel, capítulo 4, versículo 17, a decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Aleluia, Isso é tremendo, Amém. É maravilhoso, a partir do momento que entendemos a profundidade da soberania de Deus, entendemos que realmente está tudo sob o controle dele. Amém. Obrigado, irmão Ananias. Agora eu queria direcionar a próxima pergunta para o pastor Francimário, em relação a quais são as responsabilidades que temos em relação ao nosso governo. É algo importante que nós temos, por natureza, cobrar muito dos nossos governantes, a ação, a necessidade, a responsabilidade que eles têm perante a nação, perante as várias áreas, educação, saúde, mas nós precisamos entender, à luz da palavra, quais são as nossas responsabilidades. Então, tem 2 textos, pastor Francimário, Romanos 13, de 1 a 7, e também 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Queria que o pastor, por gentileza, lesse os 2 textos e comentassem o que esses textos dizem sobre as nossas responsabilidades perante o nosso governo. Ok, pastor Marcelo, a palavra de Deus é em Romanos 13, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridades foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Agora o texto de 1 Timóteo, um pouco à frente, fazendo aí a leitura, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4, diz assim: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Meus irmãos, essa pergunta, que é colocada, quais são as responsabilidades que temos em relação ao nosso governo, ela é extremamente pertinente e atual. Primeiro, todos nós, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, de todas as épocas, somos convocados a orar, a interceder
pelas autoridades que foram constituídas, não perdendo de vista em nenhum momento que foi Deus que colocou essa autoridade lá. Veja, quando Paulo escreve a Timóteo, e também, claro, aos Romanos, é o mesmo autor, o apóstolo Paulo, por exemplo, Nero. Nero foi um homem sanguinário, mas ele está na lista, ele deveria constar na lista daqueles irmãos da igreja primitiva em suas orações. Então, todos nós, sem nenhuma exceção, somos chamados não somente a orar pelas autoridades, mas respeitar essas autoridades, entendendo que elas foram ali colocadas, estabelecidas por Deus. E só abrindo um parênteses aí, para todos que nos assistem aí, hoje, infelizmente, tem muito cristão hoje que usa as redes sociais para falar mal do governo. Tudo bem, eu posso discordar do governo, mas será que eu estou agindo corretamente quando eu levanto uma bandeira de um partido político e eu esqueço, eu vejo isso muito acontecendo, a pessoa esquece que a bandeira que nós precisamos hastear lá em cima é a bandeira do evangelho, não é a bandeira do partido político, que eu acho que é conveniente, a minha visão. Não, eu preciso orar por todas as autoridades, inclusive, se for o caso, por exemplo, dando um exemplo, se o presidente eleito hoje do nosso país, se por exemplo, eu não votei nele, mas independente de eu não ter votado nele, eu ter votado, a minha responsabilidade continua. Eu preciso orar pelas autoridades, desde o alto escalão até um policial militar, um guarda municipal que age dentro do município. Nós precisamos, então, orar, gastar tempo e levando, conscientizando o povo de Deus a orar por todas as autoridades. E honrar, né? Honrar. As pessoas, às vezes, temem as autoridades, conforme Romanos 13. Por quê? Porque estão correndo algum risco, porque está falhando no seu compromisso como cidadão. Como falado agora no início, somos cidadãos dos céus, mas ainda somos cidadãos da terra. Precisamos cumprir com essas duas obrigações. Não podemos viver na terra sem pensar no céu e não podemos só pensar no céu e esquecer da terra. Equilíbrio. E a palavra de Deus nos ensina isso com muita tranquilidade. Nós podemos, então, viver de uma forma equilibrada e honrando as autoridades, orando, pedindo que Deus tenha misericórdia e que nos ajude a ter uma vida tranquila, conforme a palavra de Deus ensina. Obrigado, pastor Marcelo. Obrigado, pastor Francimário, pela sua resposta muito bem direcionada e muito bem ponderada biblicamente. Eu queria, aproveitando a sua resposta, perguntar ao Ignomar, os dois textos que foram lidos, Romanos fala especificamente sobre a submissão às autoridades, porque todas as autoridades foram constituídas por Deus. Não há nenhum governante em todo o mundo que não esteja ali obedecendo a uma determinação de Deus. Foram eleitos com a concordância de Deus, debaixo da soberania de Deus. Com relação a essa submissão às autoridades que que a carta aos Romanos nos exorta, queria saber se há algum limite para essa submissão. Eu queria perguntar ao Ignomar. Existe algum limite à nossa submissão às autoridades? Ou até que ponto nós devemos obedecer? O microfone estava fechado. Desculpa. Então, antes eu estava estudando e eu achando bem interessante aqui, porque falava das nossas responsabilidades e o texto fala: se nós nos rebelássemos contra as nossas autoridades, vem uma condenação sobre si mesmo, né? O texto fala. E o pastor
que estava falando, o Francimário está falando neste momento, que eu posso até não concordar com aquilo que o líder político, no caso o presidente nosso, nossa nação, está praticando. Eu posso até não concordar com base bíblica, tudo, mas eu não posso ir contra ele. Mas por quê? Porque nós podemos orar, né? Nós podemos obedecer, mas nós podemos orar. Então, eu acho que o nosso Deus intervém. Nós olharmos na história, né? O nosso Deus interviu em favor do seu povo, em favor dos seus servos. Todas as vezes, Deus estava intervindo. Nós vemos aí, cada momento da história, nós já lemos aí, achei bem interessante, falar aí com o pastor Marcos. Eu não acreditei quando eu vi que o presidente dos Estados Unidos ganhou a eleição. O nosso também, mas Deus estava no controle, porque Deus tinha plano. Então, o nosso limite de obedecer, de obediência, não tem um limite, mas a gente pode orar e Deus pode reverter o quadro, para que a gente não possa... podemos ter a nossa opinião, mas não podemos interferir naquilo que o político ou que o líder está fazendo, porque nós, às vezes, podemos não entender o que está no coração de Deus, né? Então, orar e buscar uma orientação a Deus do que fazer em relação a aquilo que nós somos contrário ou para obedecer ou não. Eu sei que quando fala em interferir em relação à fé, nós não podemos obedecer a ele. No caso, ele impedir de fazer culto. Isso aí não pode. Então, a gente vai ter que fazer culto, nem que seja escondido, mas a gente vai ter que fazer culto. Né? Cultuar a Deus. Em relação à adoração a Deus, não. Nas outras coisas, sim. Então, muito bem, Agnomar. Então, é isso que eu queria. O final da tua resposta foi exatamente o que eu queria ouvir. O limite da nossa submissão é até onde a autoridade ou as leis ou os decretos não contrariam nem se opõem à nossa fé, no sentido da proibição. É o que aconteceu lá em Atos 4:18, né? As autoridades ordenaram que Pedro e João não falassem mais em nome de Jesus. Eles falaram, não, antes eu vou obedecer a Deus do que aos homens. Então, o limite é esse, né? Até onde não contraria a palavra de Deus. Muito bem, Agnomar, muito obrigado. Queria perguntar ao pastor Mark Johnson, que nós estamos antes de avançar, a sua pergunta é profunda e, de fato, a sua pergunta merece, quem sabe, um estudo de 3 semanas só soldando esta pergunta, porque é tão desafiante pensando sobre este equilíbrio. Mas só uma observação rápida. O ensino bíblico para vocês que estão assistindo esta conversa entre amigos, pensando sobre, e aí? Quais são os limites da minha cidadania? A cidadão deste mundo e a cidadão de Deus. E como eu vou até reconciliar as coisas? Eu vou dizer que você vai achar a resposta a esta pergunta por meio de estudar 2 13. 2 13. 13 é Romanos 13, a passagem que estamos estudando. E como acho que Francimário notou, até o próprio Nero, meus irmãos, isso foi um líder muito ruim. Foi ruim mesmo. A Bíblia é interessante. Só tem uma coisa pior do que um líder ruim. Anarquia. Anarquia. É isso que a Bíblia sempre vai dizer. É o limite nessa direção. Até um líder ruim está melhor do que anarquia. Então, a Bíblia está muito contra essa ideia de anarquia. Mas tem no outro lado desta moeda, que é Apocalipse 13. Apocalipse 13. Eu falei 2, 13. Romanos 13, Apocalipse 13. Então, a verdade, o equilíbrio tem que ser achado entre o ensino claro de Romanos 13 e o ensino claro de Apocalipse 13, porque Apocalipse 13, pastor Marcelo, descreve um governo que passou o limite. Passou o limite.
lá do Apocalipse 13. E, claro, nesta situação, o cristão tem que tomar aquela decisão de quem é o Senhor no meio de uma circunstância tão drástica. Graças a Deus, há poucas ocasiões em que um governo passa o limite do Apocalipse 13, mas historicamente podemos notar que isso tem acontecido. Então, pergunta profunda, eu vou dizer que a solução bíblica está entre esses dois 13. Romanos 13, Apocalipse 13, Deus nos dê a sabedoria de entender como conciliar estas duas passagens. Posso dar um complemento? Nos meus estudos e na minha tese do meu mestrado, na polícia, né? Eu cheguei a uma conclusão e biblicamente, naquilo que o pastor Marx falou tanto do Romanos 13 como Apocalipse 13, esse limite, né? Nós temos que viver na terra acima da lei dos homens, porque se nós vivemos abaixo da lei dos homens, nós estamos cometendo crime. Então, nós vamos ser punidos. Com a tendência de chegar à linha de Deus, né? A lei de Deus, com a tendência, porque santo só foi nosso Jesus Cristo. Mas nós temos que sempre, a tendência é subir para a lei de Deus, entendeu? Por isso que a gente tem que viver nessa tendência de Romanos 13 e Apocalipse 13. Nós temos que viver, como o Francimário falou, nós temos que viver nesse mundo, entendeu? Mas também nós temos que pensar e agir e prosseguir ao reino do céu. Obrigado, pastor Marcelo, pelo complemento. Pastor Mark Johnson, nós podemos dar prosseguimento, que o nosso horário está... O seu áudio, pastor, está desligado. De fato, nosso horário, porque as aplicações têm sido muito ricas e muito boas, eu dou graças a Deus. Mas, pastor Marcelo, eu ia até recomendar o seguinte, vamos fazer, pelo menos, por exemplo, 7a, um versículo ali, e pedir que as pessoas vão até só limitar as suas observações a 2 minutos, só para terminar dentro do nosso horário, e tentar pelo menos dar algumas observações, porque para mim, ouvindo suas aplicações da palavra de Deus tem sido a coisa mais rica dessa conversa. Essas aplicações, é isso que precisamos. Como nós estamos estudando lá em Juazeiro, quinta-feira, devoção, ou piedade é devoção em ação. Devoção em ação. E ouvindo essas aplicações, vai me ajudar na minha ação. E, para mim, isso é fundamental. A fé cristã é aplicação. Aplicação, aplicação. Então, essa conversa tem sido muito rica na área de aplicação. Então, vamos encerrar, limitando as conversas, e nós vamos até encerrar muito bem próximo ao nosso horário. Ok. Eu vou direcionar a pergunta para o pastor Marcelo, lá no nosso roteiro. É a pergunta 7a. O que é prometido nos seguintes versos? Primeiro verso, Mateus 28, de 18 a 20, e Apocalipse 7, versículo 9 e 10. Pastor Marcelo Rosa, o que é prometido nesses dois textos? Qual é a promessa que está inserida nesses dois textos aí? Pastor Marcelo, o texto de Mateus, capítulo 28, versículo
18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe e lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim do tempo. Então, aqui fala sobre a grande comissão. Deus nos dá autoridade para fazer discípulos de todas as nações, e ele confirma que está conosco todos os dias até o fim do tempo, né? Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10, diz assim: Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10. Depois dessas coisas vi, eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamando em voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. A colheita da grande comissão é os frutos que que Deus vai colher. Então, o que é prometido nesses dois versos, nesses dois trechos da palavra de Deus, é que Deus nos deu autoridade para pregar o evangelho a todas as línguas, povos e nações. E lá em Apocalipse ele fala que mostra para nós que é a grande colheita do serviço que nós fizemos, daquilo que nós realizamos, anunciando a palavra de Deus. Todos esses povos de todas as línguas, nações, em pé diante do grande trono do Cordeiro, e uma grande voz dizendo, né? Ao nosso Deus que está sentado no trono. É o Cordeiro que pertence à salvação. Então é isso aí. Obrigado, pastor Marcelo. Irmão Ananias, queria que você, não precisa fazer a leitura dos textos que o pastor Marcelo já fez, queria só que você fizesse as suas considerações com relação às promessas que estão nesses dois textos. Amém. Bom, o que Deus tem pedido para nós é muito pouco que nós devemos fazer. Uma vez que nós temos a promessa de um dia vivermos com o Senhor, então nós temos o dever, como cristão, né, viver a palavra de Cristo, viver a palavra de Deus. Então, que nós não venhamos nos descuidar disso. Então, eu finalizo, né, a minha parte com... Vamos ficar atento, muito atento, com o nosso falar, com o nosso ouvir, porque nós podemos atrasar muitas coisas que Deus tem para nos beneficiar. Amém? Amém. Egnomar, o que você pode observar com relação às promessas que estão contidas nesses dois textos? Então, a de Mateus, eu acho muito interessante a promessa que ele faz que não devemos ter medo, né? E obedecer, ensinar, batizar, fazer discípulos. E essa promessa final: eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Então, isso nos encoraja a avançar, como diz o nosso chefe, né? Então, não recuar. Então, essa promessa é muito interessante. Não importa o que você está enfrentando, em que meio você está, mas Ele está com você. E essa outra promessa, a de Apocalipse, é a mesma, é o tipo da promessa que você está perguntando? Isso. Então, deixa eu ver aqui para mim, eu estava mais ligado no Mateus. Então, a salvação pertence a Deus.
né? Ele é quem nos concede, ele chama, né? Então, isso é uma promessa que a salvação vem para todos. Aqueles que creem em Jesus, não importa a tribo, a língua. Então, a salvação vem para cada um. O importante é que cada um creia em Jesus e convide ele como Senhor e Salvador de suas vidas. É como se a promessa de Mateus fosse o anúncio da promessa e a visão de João em Apocalipse fosse a visão daquela promessa sendo cumprida, né? Ele olha a multidão de várias tribos, nações, línguas, e ele contempla ali aquela promessa de Jesus lá em Mateus 28. Beleza. Pastor Francimário, o que o irmão pode nos abençoar observando nesses dois textos aí? Pastor Marcelo, é maravilhoso ver a conexão que existe entre esses dois textos. Nós percebemos aí a grande comissão que o Senhor Jesus estabelece para a sua igreja e nós vemos na consumação disso acontecendo e pessoas de várias etnias, povos, de todos os lugares do mundo sendo alcançado. E a boa notícia hoje que eu recebi, que eu tomei conhecimento, que em 1990 nós tínhamos 301 idiomas contemplados com a tradução da Bíblia. Hoje saiu uma pesquisa agora recente, essa semana, que são agora 700 idiomas contemplados com a tradução da Bíblia, o que corresponde a hoje a 80% da população mundial que tem a Bíblia traduzida na sua língua. Então, Glória isso a Deus. é maravilhoso, irmãos, ver a Deus fazendo em 20 anos, praticamente dobrou. Era 301 há 20 anos atrás, agora são 700 línguas onde tem agora a Bíblia traduzida. Então, eu fiquei pensando, Deus, se for nessa projeção, falta 20%, então é mais 10 anos. Vamos ter toda a Bíblia traduzida em todos os idiomas. Né, pensando, porque eu gosto de calcular, fazer cálculos, né? Então, seria mais ou menos isso. Então, meus irmãos, o Senhor Deus, Ele reina sobre as nações, Ele reina sobre a sua igreja, Ele é o grande arquiteto, aquele que fez todas as coisas com a palavra do seu poder e todas as coisas está se dirigindo para a consumação final que Ele bem preparou. Então, eu gosto de pensar o seguinte, o Senhor Deus, Cristo Jesus, ele tem as rédeas da história em suas mãos. Nunca perdeu isso e nunca perderá. Então, nós podemos confiar no Senhor e que nós possamos colaborar, sermos cooperadores dele em tudo que ele está fazendo hoje no Brasil e no mundo afora. Então, é maravilhoso, meus irmãos, ver a promessa de Deus se cumprindo. E eu quero estar lá, nessa turma, glorificando e exaltando aquele que vive e reina para todo o sempre. Estaremos lá em nome de Jesus. Amém. E a grande comissão é grande porque quem deu essa grande comissão é um Deus grandioso, todo-poderoso, né, de amor. Ela é grande porque ela foi feita à igreja, não somente aqueles 11 discípulos ali. E ela é grande porque o alcance é o mundo todo, né? Então, a gente, quando lê esse texto aí de Apocalipse, a gente deve trazê-lo na mente, no coração, quando a gente vai falar de Jesus para alguma pessoa. Poder ver aquela pessoa como parte dessa grande multidão ali da visão de João. Obrigado, pastor Francimário, Guinomar, pastor Marcelo, irmão Ananias. Passo a palavra agora, devolvo, né, a palavra para o pastor Mark Johnson, agradecendo essa oportunidade de poder ser o facilitador desse encontro. Eu queria até expressar gratidão a você, pastor Marcelo, para nos ajudando a facilitar esta conversa com tantas aplicações ricas. Meus irmãos, amigos e amigas que estão até assistindo afinal a esta gravação, eu queria dirigir a sua atenção ali no guia de estudo, ali no finalzinho, ponto número 8. Vocês que estão participando hoje nesta conversa, também queria desafiar vocês até aquele ponto ali, B,
as verdades neste capítulo mudaram sua perspectiva sobre os acontecimentos atuais? Se sim, então como? Eu queria desafiar você. Fale com pessoas em seu grupo pequeno, na sua igreja. Como o estudo desta semana tem enriquecido a sua perspectiva sobre cidadania. Você é um cidadão deste país, mas também sobre a igreja local. Porque ouvindo esta conversa aqui no final, contemplando a grande comissão e aquele visão do trono, eu lembro até as críticas da fé cristã no quarto século, quando Roma, a cidade de Roma, caiu, foi saqueado pelos góticos. E muitos falaram, está vendo ali? Está vendo ali? Foi devido ao fato que tantas pessoas estavam convertendo a Cristo Jesus. E está vendo ali? A nossa cidade, nosso império está caindo. E São Agostinho escreveu aquele livro, Cidade de Deus, para relembrar os cristãos daquele momento. Bom, nós devemos ser os melhores cidadãos, como o cristão. Faça tudo para servir. Confie nos altos e baixos que Deus está controlando a situação. Mas nunca esqueça, a sua cidadania principal é a cidadania na cidade de Deus. E esta cidade não poderia ser sacudida. Então deixa esta verdade seja um encorajamento para você. E a palavra final, veja ali lá no final, confiança em ação. Algumas atuações que você pode fazer como cidadão e cristão, por exemplo, passe tempo em oração por um político, de acordo com 1 Timóteo 2, capítulo 2, 1 a 4. Ore para o presidente, ore para o Supremo Tribunal, ore para os líderes locais na sua realidade. 2, escreve até um representante do seu governo, informando esta pessoa sobre alguma questão que está sendo debatida, que precisa ter uma perspectiva evangélica. 3, escolhe vários líderes mundiais. Toma o compromisso de orar para essas pessoas com uma certa regularidade. E, finalmente, 4, escolha um grupo de missionários e ore regularmente por eles. Escolhe uma nação que seja atualmente hostil ao Evangelho e ore regularmente para que Deus abra as portas para a entrada do Evangelho naquele país. Porque nosso Deus, Ele reina. Espero que esta semana tenha sido um encorajamento para cada um de vocês assistindo esta conversa e nós queremos até convidá-los a retornar para cá semana que vem para continuar no estudo do livro Confiando em Deus. Que Deus abençoe e até a nossa conversa a semana que vem.